Tudo começou numa dessas noites sufocantes, com aquele ar quente e pegajoso, tão típico do Rio de Janeiro, quando o vento parece parado e o silêncio pesa no peito. Eu me chamo Rafael, sou parte da equipe de manutenção do teleférico do Pão de Açúcar. E até hoje posso sentir a mesma angústia daquela madrugada gravada na minha memória. Estávamos lá, no meio da escuridão, realizando nossa inspeção rotineira das cabines. Normal, rotineiro, até demais. O teleférico balançava suavemente, os motores sussurravam um som constante e quase tranquilizador, envolvendo a montanha em uma calmaria quase hipnótica. De repente, o silêncio absoluto foi quebrado. Um grito cortante, estranho, distorcido, ecoou no ar frio da madrugada. Um som que parecia escorrer do vazio, daquele espaço ocuro e profundo logo abaixo do topo da montanha. Um vazio que parecia sugar a luz das nossas lanternas, engolir qualquer sensação de segurança. No primeiro instante, tentei racionalizar. Talvez um animal assustado, um gato preso em algum lugar, ou até um eco estranho das nossas próprias vozes no entorno rochoso. Mas aquele som não era natural. Ele carregava uma urgência, uma dor desesperada que atravessava a distância e fazia o coração acelerar. Olhei fixamente para o abismo, tentando enxergar o que causava aquele som. Era como tentar capturar a sombra de um fantasma. Um esforço infrutífero, uma procura que só aprofundava o mistério. O grito não cessava, voltava e voltava com uma insistência incômoda, como se a própria montanha estivesse implorando por algo. Quando contei para Pedro, meu parceiro na equipe, vi a cor fugir do seu rosto. Ele ficou pálido, assombrado, e confirmou com voz baixa que também ouvira aqueles gritos nas noites passadas, mas jamais ousara comentar. Ficamos em silêncio, ouvindo a noite nos engolir, sem saber exatamente o que enfrentar. O que seria aquilo que ecoava pelo teleférico vindo do escuro? Alguma verdade enterrada ali, ou apenas um som perdido na escuridão, esperando ser compreendido? Depois daquela primeira experiência que me congelou a espinha, Pedro e eu sabíamos que não podíamos simplesmente ignorar o que havíamos ouvido. Decidimos investigar a fundo. As viagens noturnas no teleférico do Pão de Açúcar não são para turistas. São exclusivas para a nossa equipe de manutenção, para quem conhece cada centímetro daquela estrutura gigantesca, com suas cabines que sobem lentamente, cortando a escuridão da noite. Isso tornava os gritos algo ainda mais enigmático. Se só nós, aqueles que trabalham ali nas horas mais silenciosas e introspectivas, podíamos ouvir essas vozes, então estávamos diante de um segredo muito bem guardado. Ou talvez de algo que o tempo simplesmente decidiu ignorar, relegando à sombra do mistério. Naquelas noites, a atmosfera era diferente. O ar carregava uma densidade quase palpável, frio cortante que se infiltrava na pele, mesmo com os uniformes grossos. O vento que soprava entre as pedras do morro aumentava a sensação de isolamento, criando um cenário onde o silêncio não era apenas ausência de som, mas uma presença inquietante. Era como se a própria montanha respirasse um lamento antigo, e aquelas vozes, ora sussurros, ora gritos, pareciam carregadas de uma saudade ou de uma dor tão profunda que transparecia nas noites mais escuras. Tentamos conversar com funcionários mais antigos, na esperança de que alguém guardasse alguma resposta, alguma pista para o que ouvíamos. Mas eles evitavam o tema, desviavam os olhos, como se o simples ato de lembrar trouxesse um peso insuportável. O medo do desconhecido ou uma vontade de proteger o silêncio. Não havia jeito de saber. Fiquei com a sensação de que aquele mistério era maior do que nós, algo que ultrapassava explicações racionais. Foi aí que decidimos. Na próxima inspeção noturna, levaríamos gravadores de áudio e câmeras para tentar capturar o inexplicável. Evidências que pudessem ajudar a entender de uma vez por todas aquele fenômeno. Pedro, ao contrário de mim, estava hesitante.
sua calma já abalada pela tensão do que experimentara. Mas eu sentia, lá no fundo, que aquela experiência precisava vir à tona, que não podíamos deixar aquele grito morrer na sombra da montanha, custasse o que custasse. Na noite marcada, Pedro e eu nos preparamos com cuidado. Equipados com lanternas potentes, câmeras de alta definição e gravadores de áudio, sabíamos que estávamos prestes a encarar algo que poderia mudar nossa percepção para sempre. Entramos no bondinho em silêncio. O som metálico da cabine, se encaixando nos cabos, era o único ruído além do nosso respirar já contido. A escuridão lá fora era espessa, quase sufocante, e o vento cortava a face, fazendo as sombras dançarem nas rochas irregulares do Pão de Açúcar. Enquanto subíamos lentamente rumo ao ponto mais alto, os equipamentos começaram a captar ruídos estranhos. De início, tudo parecia ruído do vento, aquele som constante e irritante que se infiltra entre as árvores e se espalha pelas pedras. Mas conforme olhávamos para as ondas sonoras nos aparelhos, algo nos chamou a atenção. Padrões que não pareciam naturais, como se fossem vozes distorcidas tentando emergir da estática, muito além do som ambiente. O ar ficou mais denso e eu podia sentir um formigamento na nuca, como se estivéssemos sendo observados por algo invisível. E então aconteceu. Um grito abrupto cortou o silêncio, uma explosão de som agudo e desesperado que pareceu congelar o tempo ao nosso redor. O terror daquele som foi tão intenso que a câmera na minha mão falhou, desligando-se por alguns segundos, como se a própria tecnologia sentisse o peso daquela presença. Parados, tentamos processar o que acabáramos de ouvir. Seria algum fenômeno acústico? Uma interferência? Nada na nossa experiência técnica explicava aquilo. Pedro estava tenso, mas não era o tipo de medo que treme ou grita. Era um medo profundo, o rosto fechado, os olhos atentos e desconfiados. Ele parecia saber que não estávamos sozinhos naquele momento, que uma presença invisível, talvez completamente diferente de tudo o que já experimentamos, nos vigiava lá dentro. E o vazio abaixo do teleférico, o abismo diante dos nossos olhos, nunca pareceu tão vivo, tão pulsante como naquela noite. Quando finalmente descemos, ainda com o eco daqueles gritos martelando em nossas cabeças, Pedro e eu decidimos ir até o escritório do teleférico para buscar respostas nos arquivos antigos. O lugar, com suas paredes desbotadas e luzes fluorescentes tremeluzentes, exalava uma sensação sufocante de passado reprimido. Aquele ambiente silencioso e poluído pelo cheiro de papel envelhecido parecia guardar segredos guardados a 7 chaves há décadas. Sentamos diante de pilhas de dossiês empoeirados e registros amarelados pelo tempo, folheando páginas que ninguém mais pareciam dispostos a abrir. Foi então que começamos a encontrar relatos esquecidos, memórias veladas sobre desaparecimentos estranhos na região, trabalhadores que sumiram sem deixar vestígios, códigos antigos e relatos nunca oficialmente reconhecidos, descidos entre as linhas como sussurros do passado. Circulavam boatos que beiravam o lendário. Histórias de gritos presos no abismo da montanha, almas que teriam se perdido para sempre naquele lugar, transformando o Pão de Açúcar em mais do que um ponto turístico, um palco silencioso de um tormento sem nome. Pedro mergulhou de cabeça naquele mistério. Sua obsessão crescia a cada noite. Seu ritual se tornou voltar ao topo, sozinho, com equipamentos cada vez mais sofisticados, na esperança de capturar algo que pudesse explicar aquela presença assustadora em ordem. Eu, no entanto, comecei a sentir algo diferente, uma espécie de sombra invisível, uma força invisível que parecia se agitar sempre que tocávamos nesse assunto, como se quisesse que reproduzíssemos o silêncio. Essa presença não permitia que aquele segredo viesse à tona. Numa noite especialmente pesada, enquanto Pedro revisava as gravações em seu computador no escritório, um sussurro seco e cristalino,
Rompeu o ar viciado do cômodo, perto da janela entreaberta. Não subam mais. O som parecia vir de dentro da própria parede ou das sombras e atingiu meu corpo como uma descarga elétrica, congelando cada fibra. Naquele instante, soube sem dúvida que estávamos cruzando uma fronteira, uma linha invisível, um limiar perigoso para uma verdade que talvez nenhum de nós estivesse preparado para encarar de verdade. O terror se instalou de vez e o abismo parecia nos chamar, mais irresistível e mais ameaçador do que nunca. Com os arquivos antigos cuidadosamente guardados em nossos dedos e as evidências detalhadas gravadas em áudio e vídeo, Pedro e eu estávamos diante de uma conclusão que nos arrepiava até os ossos. Os gritos que ouvimos não eram simples ilusões ou barulhos da natureza. Eram, na verdade, ecos distantes das almas daqueles que perderam suas vidas em quedas trágicas durante os primeiros dias da construção do teleférico. Suas vozes estavam presas naquele vão sombrio entre as pedras, como se o próprio Pão de Açúcar tivesse se tornado o cárcere invisível para seus lamentos eternos. Era como se a montanha fosse um fragmento vivo de história, uma memória dolorosa que nas viagens lentas e silenciosas do bondinho durante a noite ativasse uma espécie de reverberação arrepiante, uma amplificação daqueles sons que se recusavam a desaparecer com o tempo. Na penumbra, o teleférico funcionava quase como um canal, captando essas vozes distorcidas do passado, essas súplicas perdidas que ansiavam ser ouvidas, compreendidas, libertadas. Tentamos buscar ajuda, falar com especialistas, mas o lado racional parecia enterrar nosso relato no mar da incredulidade. A maioria descartava como sugestão de imaginação ou fenômenos naturais mal interpretados. Só uma parapsicóloga aceitou ouvir, visitou o local comigo e com Pedro e não apenas confirmou que algo extraordinário acontecia ali, como descreveu um peso espiritual. Uma presença carregada além do natural, permeando aquele lugar sagrado para tantos, mas marcado por uma dor silenciosa. Pedro e eu nos encontramos então no epicentro de um mistério urbano, um confronto inquietante entre o avanço da modernidade e um passado vestido em sombras, onde o progresso se chocava com forças invisíveis além do alcance dos olhos comuns. E numa última viagem silenciosa, quase ritualística, sob o céu negro daquela noite cheia de estrelas tímidas, algo novo emergiu. Uma voz clara, nitidamente distinta do comum, que repetiu, quase sussurrando no vento: Rafael, Pedro. O silêncio absoluto ao redor destilou um horror profundo. E soube que, a partir daquele momento, nada jamais seria igual. O mistério nos chamava, e não havia como fugir. Depois daquela noite fatídica, Pedro e eu tomamos uma decisão que mudou tudo: abandonar de vez as inspeções noturnas. O mistério dos gritos que ecoavam no teleférico do Pão de Açúcar tinha nos mostrado algo perturbador. Que nem tudo o que a modernidade alcança pode ser explicado por raciocínios lógicos ou ciência. Aquele chamado estranho, quase sobrenatural, continuava a ressoar fundo dentro da minha mente, um eco insistente que eu não conseguia calar. Era como um lembrete sombrio. Algumas histórias são feitas para permanecer no escuro, enterradas no silêncio da montanha, para que o delicado equilíbrio entre o visível e o oculto nunca se quebre. Hoje, quando olho para o horizonte da Baía de Guanabara, ainda sinto aquele peso, uma sombra invisível que me mantém alerta, mesmo quando estou longe dali. Pedro, por sua vez, se mudou para outro estado, um afastamento físico e emocional do que vimos. Seu semblante cansado e nervoso permanece vívido na minha memória. O homem que, nos olhos, carregava o peso de uma verdade que nos ultrapassava. Eu fico aqui, tentando me convencer de que existe um limite para o que é real, tentando entender até onde o nosso mundo alcança e onde começa o inexplicável,
o sobrenatural que desafia toda a razão. Se por acaso algum dia você estiver no Pão de Açúcar durante uma viagem noturna, preste atenção. Respire devagar, deixe o silêncio envolver você e escute com cuidado. Pode ser que entre o farfalhar do vento e o balanço das cabines, você acabe ouvindo um grito distante. Aquele grito que talvez esteja esperando por você, preso naquele vão escuro entre as pedras, implorando para ser finalmente escutado. E então, embaixo daquele céu negro, cercado pelo vazio, você entenderá que o Pão de Açúcar guarda mais do que vistas inesquecíveis. Guarda segredos que preferem se manter nas sombras.